Bom dia a todos. Hoje é dia 16 de maio de 2014, 11 da manhã. Estamos aqui no auditório do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, no seminário do Observatório da Inovação e Competitividade, que é um dos grupos do IEA. E hoje nós vamos fazer um debate, uma conversa. Nós já fizemos uma primeira, hoje nós vamos avançar nessa discussão sobre manufatura aditiva, manufatura avançada, impressorinhas 3D, tem vários termos que estão ao redor dessa conversa. Quem não participou da outra, não ouviu, não assistiu pela internet, eu não estava presencialmente, nós tivemos um problema na gravação que foi realizada na sala de videoconferência da Poli, no ano passado. Então o vídeo foi corrompido, ele não está disponível. O vídeo desse seminário vai estar disponível, então vai dar para os que perderam o evento assistir depois, ou quem quiser ver alguma coisa mais específica, procurar no site do Observatório. Nós temos essa atividade com 2 luminares. Tá? Lá em São Carlos, a alta tecnologia, o Reginaldo Teixeira Coelho está entrando direto de São Carlos por teleconferência, nessa tela que vocês estão vendo. Reginaldo o Reginaldo tem uma larga experiência em processo de fabricação, usinagem, todas essas coisas típicas de engenharia mecânica, e ele é atualmente chefe de departamento de engenharia de produção da Escola de Engenharia de São Carlos, que fica em São Carlos, a ESC da USP, a nossa co-irmã aqui da Poli. Tá? E aqui no auditório do Instituto está o Eduardo Zancul, que ele é professor do Departamento de Engenharia de Produção. Ele é pesquisador associado tanto aqui do Observatório quanto do Laboratório de Gestão da Inovação lá da Poli, mas ele tem ele coordena algo muito interessante na Poli, que é o chamado InovaLab, que é um laboratório que é articulado entre a produção, a elétrica e a mecânica. Acho que eu não esqueci ninguém. Na verdade tem acho que praticamente quase todos ou todos os departamentos ele é aberto, mas quem coordena são vocês, ou seja, quem coordena é o Eduardo, né? Com a Roseli. Com a Roseli. A Roseli, tá bom. E tem alguns laboratórios físicos, né, com impressoras 3D, com equipamentos para prototipagem rápida para uso dos alunos. Qualquer aluno pode chegar lá, se inscreve e dá para fazer os seus protótipos, fazer a sua peça, brincar com isso, aprender com isso, ensinar, etc. Tá? Então esses são os nossos 2 expositores. Né? Para os nossos internautas, vocês podem participar com sugestões, perguntas, considerações, etc., através do e-mail IEA Responde, tudo junto, porque IEA Responde compactadamente, iaresponde@usp.br. IEA Responde@usp.br, se identifique, faz a pergunta, o pessoal passa a pergunta para a gente e a gente encaminha. Antes de passar a palavra para o Eduardo, tem uma coisa muito interessante que o Eduardo e o Reginaldo estão articulando. Tá? Eles vão explicar isso mais na frente, mas eu já vou antecipar e no final vou falar de novo. Tá? A manufatura aditiva, esses processos, eles não são muito conhecidos do ponto de vista de quais as características que as peças que são produzidas dessa forma têm. Né? Os processos tradicionais de conformação mecânica, alguns têm séculos. Certo? Forja, os romanos, Alexandre o Grande já fazia para fazer espada. Né? Então, você tem muito acúmulo empírico de como se comportam os materiais, como fazer, etc. Não tem manufatura aditiva. Para isso, precisa fazer alguns testes, vários testes. Eles estão articulando um projeto que já está em andamento com algumas empresas. Né? A rigor hoje já tem 2 empresas
que estão cedendo peças, desenho das peças. Essas peças são produzidas por processo de manufatura aditiva que eles vão falar, e aí eles fazem um conjunto de testes, eles têm uma equipe por trás, faz um conjunto de testes para verificar quais são as propriedades. As empresas que quiserem participar desse projeto, por favor, procurem o Eduardo e o Reginaldo. É pegar ou largar. O projeto está partindo, né? E tem a chance de você ter suas peças testadas ou não. Né? Eduardo, por favor, obrigado. Obrigado, Mário, pela apresentação. Prazer estar de novo com o Reginaldo nesse debate. E dessa vez com mais exemplos e uma perspectiva mais estruturada para a gente discutir como esse assunto pode avançar no Brasil. É um tema que tem despertado muito interesse em governos, formuladores de políticas públicas, universidades, nas empresas, então tem muita notícia. Segunda característica, é uma tecnologia de manufatura muito versátil, então tem várias aplicações possíveis. E tem muita novidade aparecendo decorrente dessa versatilidade por ser um processo novo. Então, por isso, o material que a gente montou hoje é um material que procura organizar tudo o que está acontecendo, ou, talvez não tudo, mas boa parte das aplicações, e tem muito exemplo nesse material, um material bastante ilustrativo. Então, o objetivo é fazer uma conversa inicial de estruturação, para a gente ter um ponto de partida e entrar em aspectos mais técnicos. Acho que o Reginaldo vai aprofundar as características técnicas em cima das aplicações que eu pretendo ilustrar. Então, o objetivo do material é organizar as diversas aplicações que existem, discutir o impacto dessas aplicações na indústria, hoje e no futuro, e fornecer uma base de discussão sobre como a gente pode avançar com esse tema no Brasil. O material tem 4 partes. Primeiramente, queria fazer uma rápida definição de manufatura aditiva e das características, para a gente ter um ponto de partida comum, um entendimento comum, especialmente para as pessoas que estão assistindo e não têm contato com essa tecnologia ainda, tem a curiosidade de saber o que é, para que serve. E aí a gente entra em exemplos de aplicação de uma maneira estruturada. São 7 áreas de aplicação diferentes que a gente conseguiu mapear, e tem exemplo em todas elas. Depois, uma discussão mais aprofundada sobre o impacto disso nas cadeias de valor, como a indústria vai mudar e qual o impacto disso para o Brasil, especialmente. Né? Por fim, só um slide de ilustração de algumas pesquisas em andamento na Poli, para a gente complementar também com as pesquisas em andamento lá em São Carlos. Então, definição. Por que chama manufatura aditiva? Né? Por que essa denominação? Porque a gente fabrica peças por meio dessa tecnologia, adicionando material em camadas. A tecnologia tradicional, que a gente vê do lado esquerdo do vídeo, geralmente ela usa um processo de remoção de material a partir de uma peça de uma dimensão maior. Então a gente parte de um tarugo maior, por meio de ferramentas, remove material até chegar na dimensão e na peça no formato, na geometria desejada. A manufatura aditiva parte de material em pó, em filamento ou líquido, que é adicionado camada a camada até compor a peça final, que pode ter, por esse tipo de fabricação em camada, algumas características diferentes. Tem uma liberdade maior para fazer geometrias complexas, por exemplo. A manufatura aditiva descreve uma série de tecnologias e processos, tem vários, a gente vai ver uma listinha, de fabricação geralmente em camadas, adicionando material até chegar na peça final. Uma sequência de um processo de manufatura aditiva também só para ilustrar. Geralmente a gente parte de um modelo em 3 dimensões, que é convertido para um arquivo em formato neutro. Esse arquivo é carregado no software de gestão da máquina, é feita a definição das camadas de fabricação, pode ter uma densidade maior, menor, os parâmetros do processo, a máquina faz a fabricação. No caso aqui a gente está ilustrando esse processo, essa sequência com a fabricação numa máquina de baixo custo, simples, com filamento de plástico, derrete o plástico, faz a deposição em camadas, até a gente chegar nesse exemplo, a remoção da peça, um acabamento e o produto final, no caso, uma xícara em que a gente poderia checar e validar a funcionalidade dela, por exemplo, borda, pega e algumas características. Serviria nesse caso, nesse exemplo, para a gente fazer um protótipo.
que é uma das aplicações possíveis da manufatura aditiva. Tem, como eu falei, várias tecnologias. Do lado esquerdo a gente vê uma lista, estereolitografia, tecnologias que usam laser como fonte de calor. Essas tecnologias são aplicáveis a diferentes e diversos tipos de materiais, várias ligas metálicas, polímeros, cerâmicas, tem materiais biocompatíveis, uma série de materiais. E o formato desses materiais para a manufatura aditiva, filamento, pó, o líquido como matéria-prima para a deposição em camadas. O que é interessante na manufatura aditiva é que, por ser um processo em camadas, é possível fazer geometrias complexas sem que seja necessário fabricar moldes. Então, a gente consegue fazer formatos antes não possíveis pelas restrições dos processos de fabricação tradicionais, sem precisar para isso de um molde. Em geral, economiza material, porque a gente não está removendo material que vai ser descartado, pode ser reciclado, mas vai ser inicialmente descartado. Tem uma economia de material. Em alguns casos, essa aplicação ela é importante em materiais bastante caros e nobres, então tem uma relevância de economia. E o interessante é que essas características, geometria complexa, sem molde, com uso de material somente o que é necessário, viabiliza a produção em baixa escala de peças customizadas. Então, a gente consegue fazer peças bastante customizadas, num custo mais competitivo, em baixa escala. E essa característica a gente pode ver no gráfico que está ilustrado na apresentação, do lado direito. Esse gráfico ele é retirado de um artigo que está citado no slide. É um estudo com uma peça real. A gente vê o nível de custo da peça em diferentes tecnologias de fabricação, em azul e vermelho, são duas tecnologias de manufatura aditiva. Na manufatura aditiva, em geral, o custo não reduz com a escala, mas também não tem uma influência de escala no custo. A gente vai ver mais adiante, num estudo que nós fizemos com uma peça específica, uma engrenagem, teve um efeito de escala quando a gente passou de 1 para 5 peças, ainda numa escala muito, muito baixa. Mas a partir daí, sim, efeito de escala. E, por outro lado, em verde, descrito um processo típico de injeção, por causa do investimento no molde, o efeito de escala típico, quanto maior o volume de produção, menor o custo unitário da peça. Então, a gente vê que tem uma região do gráfico de baixa escala em que a produção por manufatura aditiva já passa a ser competitiva do ponto de vista de custo da peça. Então, baixa escala, em geral, geometrias complexas, materiais caros, já começa a formar um conjunto de características que indicam em que situações manufatura aditiva é vantajoso. E vamos, então, entrar nas aplicações de uma maneira bem ilustrativa. E essas aplicações foram organizadas em duas dimensões. Tá? A primeira dimensão, se é uma aplicação de peças, de produtos voltados para o consumidor ou voltados para a indústria. E na outra dimensão, se a gente está considerando o impacto no desenvolvimento de produtos ou na própria produção. E nós organizamos essas aplicações, no caso 7 aplicações, em relação a essas duas dimensões. Tá? Primeira, máquinas de baixo custo, sendo aplicadas por inovadores para criar novos produtos. A gente vai ver um exemplo concreto de um grupo de alunos que criou uma startup e fez o seu produto usando esse tipo de impressora 3D. Bens de consumo, objetos de decoração, bijuterias e outros feitos com impressora 3D. Produtos de saúde, próteses, que é uma aplicação já mais antiga e bastante difundida, inclusive no Brasil, com bastante experiência no Brasil, por causa da atuação de um centro de pesquisa específico. A prototipagem industrial, que é a origem da manufatura aditiva. A manufatura aditiva começou no final da década de 80 com protótipos e fabricação de protótipos para a indústria, especialmente aeronáutica e automotiva. Itens de reposição, uma aplicação nova, super interessante. A gente vai ver um case da Airbus e outros os casos interessantes. Construção de ferramental, geralmente também uma peça unitária,
material caro, complexidade de geometria, então uma área que está se mostrando importante para a manufatura aditiva. E, por fim, a introdução em peças, em produtos que estão em série na indústria, com alguma eventual customização produto a produto, mas são itens seriados. Não ainda indústria de alta série, mas produtos fabricados em série com volume significativo. Tudo bem, Mário? Quer fazer algum comentário ou vamos nos exemplos? Então, primeira aplicação, low-end, máquina simples, é a aplicação que geralmente sai na imprensa, tem bastante visibilidade no mercado de consumo em estudantes. A gente vê hoje em dia já um número crescente de universidades que oferecem esse tipo de processo para uso pelos estudantes e um número crescente de pessoas que podem comprar uma impressora 3D e ter em casa, porque esse tipo de equipamento custa por volta de $1.000, R$4.000 no Brasil. É possível você ter uma impressora 3D em casa. Esse tipo de aplicação está sendo utilizada pelos chamados makers. Makers é um termo que já estava sendo usado nos Estados Unidos, mas começou a ser usado com maior frequência após o livro de 2012 do Chris Anderson, que está sendo exibido aí na apresentação. O Chris Anderson era um editor da revista Wired, uma revista de tendências tecnológicas, teve esse papel durante 10 anos e saiu da Wired logo após escrever e lançar esse livro para montar uma empresa dele de kits de robótica e kits de drones. E o que ele defende é que os makers vão fazer uma nova revolução industrial. A gente depois pode debater se isso realmente vai acontecer, tem muita gente com uma visão contrária, mas ele diz que os makers estão usando eletrônica, aplicativos em smartphones e impressoras 3D como o principal equipamento de versatilidade da produção para criar inúmeros produtos novos que podem ser produzidos, inclusive em baixa escala, com alto grau de customização para necessidades específicas. Então, eu posso receber na minha casa, produzido especialmente para mim, por um designer, um abajur ou alguma peça que eu tive fabricado somente para mim. E esse é o impacto que o Chris Anderson enxerga nos makers, usando impressoras 3D como meio de produção principal. Bom, quem são esses makers? Qual a cara dos makers, né? Eu coloquei 3 exemplos de makers no próprio mercado de manufatura aditiva. São pessoas que criaram empresas que fazem impressoras 3D, no caso que está mostrado aí no slide, né? Então a gente vê o criador da MakerBot. MakerBot foi a primeira impressora 3D altamente difundida, de baixo custo, na casa dos $1.000. Metamáquina são 3 ex-alunos da USP, 2 da Poli e 1 do IME, que criaram uma empresa de impressoras 3D no Brasil com projeto de hardware aberto. Formlab são ex-pesquisadores e alunos do MIT, que se propuseram a criar uma impressora de baixo custo usando estereolitografia, que é uma tecnologia mais sofisticada, dá um acabamento melhor nas peças. E eles já estão vendendo esse equipamento mais caro do que as impressoras convencionais, na casa dos $4.000, mas mostra que tecnologias mais avançadas estão chegando em equipamentos mais acessíveis. Os makers não usam só impressoras 3D, eles usam um kit de ferramentas, inclui fresadoras de pequeno porte, ferramentas manuais, cortadora a laser, mas a principal máquina, o expoente desse movimento é de fato impressora 3D. A gente vê uma foto do lado direito de um espaço maker chamado Garagem FabLab, fica no centro de São Paulo, e nessa foto a gente vê ali 3 impressoras 3D de baixo custo que estão disponíveis para as pessoas que quiserem fazer seus produtos usarem. Então a pessoa vai lá, aluga o equipamento por hora, paga uma taxa horária, matéria-prima e usa o equipamento. Então qualquer um de nós pode hoje ir no centro de São Paulo usar uma impressora 3D e qualquer aluno da Poli, da USP, pode usar a impressora 3D no nosso laboratório, como o Mário falou na introdução. Tecnologias mais avançadas estão começando a chegar nesses equipamentos de baixo custo. Como eu já disse, é o caso da Form One, do Formlabs. Essa empresa foi criada em 2012. Em 2012, eles levantaram recursos por meio do Kickstarter, que é uma plataforma de crowdfunding. Então, várias pessoas doam
um valor pequeno, mas eles conseguiram somar 3 milhões de dólares de recursos levantados para desenvolver o produto. E no final do ano passado, outubro de 2013, eles conseguiram um investimento de um fundo de investimento para levar esse desenvolvimento adiante. Hoje em dia, o equipamento está à venda. E para ilustrar esse movimento maker, até que ponto dá para usar ou não dá para usar para fazer um produto concreto, né? Essas fotos ilustram o caso de uma startup de alunos da Poly, ainda são alunos, ou uma parte deles no grupo acabou de se formar, mas ainda tem aluno, e eles criaram uma empresa que tem um produto novo, um coletor de preços. Eles prototiparam esse produto usando eletrônica de baixo custo, Arduino, e fizeram a carcaça do coletor no nosso Innova Lab. E com esse coletor de preços, com essa ideia e o produto funcionando, que eles puderam demonstrar, eles conseguiram convencer um grupo de investidores a investir na empresa, e essa empresa hoje está deslanchando, está indo para frente. É um caso desse ano, bem recente, de uso do laboratório para criar um protótipo usando impressora 3D que virou um produto em uma empresa de verdade. Se a gente fosse pensar, digamos, quando eu estudei, a gente ia nos laboratórios da mecânica, tem aquelas máquinas enormes, acho que cada torno daqueles de bancada devia custar centenas de milhares de cruzeiros da época. Bom, mas hoje, quanto custa um torninho de bancada? Mais de 100 mil reais, não sei. Não tenho... O Reginaldo tem... Depois tem fresadeiras enormes e tal. O custo fixo para você montar um laboratório, ou para você montar esses laboratórios, como você mostrou no centro de São Paulo, para prototipagem rápida, é muito menor hoje do que era 5 anos atrás, 10 anos ou 30 anos atrás. Isso dá uma possibilidade muito diferente, né? Muito diferente para prototipagem. Sim, concordo. Esses laboratórios estão sendo chamados de Fab Labs ou Tech Shops. A gente vê um número crescente de espaços desse tipo que permitem que pessoas usem por hora, e escolas implantando esse tipo de laboratório também, universidades e escolas. Nos Estados Unidos, montar uma infraestrutura básica fica em torno de 150 mil dólares. Para a gente é mais caro por causa dos impostos e equipamentos um pouco mais caros, mas é diferente da dificuldade que existia anteriormente. É muito mais acessível, né? Então, o próprio Chris Anderson fala, os meios de produção estão acessíveis, as pessoas podem usar. Tem outro caso de uma empresa pequena no Cietec, queria prototipar a sua solução, comprou um kit desmontado de impressora 3D, porque é mais barato, a empresa tem pouco recurso. Eles, como bons empreendedores, montaram e fizeram um protótipo lá na empresa. Ora, tem outras visões, acho que não são tão antagônicas, mas pelo menos que mostram ou entendem que o impacto desses makers não será tão grande no curto prazo. Então, essa visão que muitas vezes aparece na imprensa, todas as pessoas vão ter uma impressora 3D em casa, a gente vai conseguir imprimir todos os nossos produtos, vai imprimir a comida, chocolate, o celular. Quer dizer, não é tão plausível que no curto prazo a tecnologia seja tão flexível e tão difundida para impressão ou fabricação de produtos complexos de uma maneira tão distribuída. Então, isso a gente não deve ver, né? Então, a tela está mostrando um relatório do MIT de 2013, a opinião das pessoas que escreveram esse relatório, dizendo que não vai ter um impacto tão grande como uma revolução industrial. Mas tem um certo consenso de que esses makers estão criando coisas novas, produtos novos, negócios novos, e a gente vê isso na prática acontecendo, como os empreendedores da Poly. Essas inovações podem virar produtos factíveis, plausíveis, reais, vendidos. Eventualmente, grandes empresas vão incorporar esses produtos e comprar esses negócios, se eles de fato prosperarem. Tem muita empresa grande, inclusive, usando impressora 3D de baixo custo para aumentar o grau e a frequência de prototipação no seu processo de inovação. Então, isso realmente está acontecendo. Aí a gente vê os alunos hoje com maior interesse em participar de inovação, em criar seus produtos, porque isso está agora factível, é plausível fazer. Bom,
segunda aplicação para consumidor, bens de consumo impressos. Então, hoje em dia existem shoppings online de produtos desenvolvidos por designers, produtos com design atraente, que são fabricados em um chão de fábrica com várias impressoras 3D, várias máquinas de manufatura aditiva, enviados para quem comprar esses produtos no mundo. Então, por exemplo, a gente vê na tela Shapeways. Shapeways é uma spin-off da Philips, com investimentos de outros grandes e importantes fundos de venture capital no mundo. São fundos que investem em empresas e ideias muito inovadoras. Todas as pessoas que estão aqui na sala ou estão na internet ouvindo podem desenvolver um design e oferecer esse design para ser produzido e vendido nesse shopping online da Shapeways. Então, o design ele fica exposto. Se alguma pessoa resolver comprar, a pessoa paga pelo design e paga pela fabricação e o envio. Tá? Então, são 3 componentes principais. A Shapeways tem chão de fábrica. Isso é interessante também, a gente, para depois discutir onde a manufatura vai se instalar, né? A gente presta atenção à geografia. Tem chão de fábrica na Holanda e tem chão de fábrica nos Estados Unidos, hoje. Vários tipos de objeto, várias categorias, crescendo muito e com bastante interesse da comunidade de design, porque isso possibilita que vários designers de fato materializem seus produtos e coloquem eles na praça. Tá? Então, essa é uma aplicação interessante. A aplicação em saúde, acho que a aplicação que tem maior conhecimento acumulado, experiência acumulada no Brasil, especialmente pela atuação do CTI Renato Archer, em Campinas, que tem já uma longa história de atuação nessa área, tem maquinário, tem gente, tem expertise, produz conhecimento, papers, é realmente uma área de conhecimento bastante ampla no Brasil. Eles atuam com materiais, em geral, biocompatíveis, tanto polímeros quanto metais, e fazem próteses e outros componentes necessários para apoiar cirurgias e implantes em pessoas. Acho que é a área principal de conhecimento no Brasil. Passando para a aplicação para a indústria, a gente tem a área tradicional da manufatura aditiva, que é fazer protótipo. Tá? E nessa área também tem conhecimento no Brasil. Tem algumas grandes empresas de prototipagem conhecidas que atuam com indústria aeronáutica, indústria automotiva, há vários anos e fazem protótipos. O que a gente vê hoje é mais empresas prestando esse tipo de serviço. E a gente vê que algumas empresas grandes estão incorporando a prototipagem dentro da sua estrutura. Então, as empresas também compram máquinas de manufatura aditiva para a produção de protótipos. Isso não significa que vão deixar de usar serviço. Acho que a área de serviços está crescendo e deve continuar crescendo porque tem mais possibilidade de fazer protótipos baratos. Esses protótipos que já existem desde a década de 80, na década de 90 no Brasil já tinha estrutura de prototipagem, em São Carlos acho que tinha até no Parque de Tecnologia, mas eram máquinas muito, muito caras, isso hoje está ficando mais acessível. Agora, uma aplicação muito interessante é para itens de reposição, que é chamado MRO, em bens inicialmente industriais, e depois a gente vai ver que também está começando a surgir em bens de consumo. Bom, tem uma máquina funcionando no Brasil, uma máquina de origem japonesa, máquina quebra, precisa de um componente de reposição, o revendedor, distribuidor no Brasil não tem esse componente em estoque. O que eu preciso fazer? Compra, processo de importação, toda a logística, isso pode demorar bastante tempo e o equipamento fica parado. Isso se aplica especialmente para produtos complexos, com muitos itens na estrutura de produto. Então, é inviável manter todo o conjunto de componentes em estoque distribuído. Então, é preciso centralizar isso. A consequência é a logística de entrega demorada. O que está começando a acontecer? E tem um caso específico na indústria aeronáutica. Airbus
o Departamento de Inovação liderou essa iniciativa, selecionou uma peça de reposição, ainda em plástico, não em metal, e eles fizeram todo o processo de certificação aeronáutica, que é um processo complexo, para permitir que essa peça seja produzida não somente pelo fornecedor específico em uma localidade específica, mas que ela seja produzida por um processo de manufatura aditiva e a peça de reposição possa substituir a peça original. Então, a peça original continua no seu processo de manufatura tradicional e a peça de reposição, caso quebre, a reposição é feita por um processo de manufatura aditiva. Bom, qual a consequência disso, né? Não precisa manter em estoque, porque a produção just in time, ou com curto lead time, com a manufatura aditiva, é mais fácil. Ainda não é feito dessa forma, mas no futuro pode ser produzido em diversas localidades. Por exemplo, a TAM tem uma oficina de manutenção de aviões, a maior parte da frota da TAM é Airbus, em São Carlos. Esse tipo de equipamento poderia produzir um item de reposição em São Carlos. E economiza com a gestão de ferramental e de estoques ao longo de muitos anos, né? Ferramentais que precisavam ser mantidos prontos para operação durante muitos anos, mesmo após o término da produção de um determinado item. Tá? E para a Airbus, segundo o relato de pessoas dessa área de inovação que conduziram o processo, estiveram aqui na USP há alguns meses, eles indicaram que tem uma meta para aumentar a quantidade de peças que possa ser produzida dessa forma. Então, eles estão apostando, é um projeto ainda, é uma iniciativa pioneira, não é algo que está difundido, mas é o começo. Tá? E nessa área tem tanta novidade que nos últimos dias e até horas, preparando essa apresentação, eu encontrei mais novidades em manutenção e substituição de peças, não necessariamente para empresas, mas já para o consumidor. Quebra uma peça do seu carro, do seu eletrodoméstico, do brinquedo, e você tem dificuldade para encontrar a peça, ou a peça já saiu de produção, o carro mais antigo. Bom, o que a gente encontra na Shapeways, que é aquela empresa que faz itens de design e bijuterias sob encomenda, e produz e manda. O que a gente acha lá já é uma área, um setor específico de peças de reposição, que tem, por exemplo, que está aí na tela, é uma tampinha de um braço, um descansa-braço de um Audi A4, provavelmente, imagino, deve ser um item que quebra muito para alguém ter feito o projeto e está disponível no Shapeways. E você pode comprar essa peça de reposição por $13,25, não sei se é euros ou dólares, $26. E se sua máquina de fazer pão da Panasonic quebrar um trinco, que está desenhado aí na tela, você pode comprar esse trinco também na Shapeways da Panasonic. Alguém já fez o desenho, já fez o modelo 3D, está disponível, você encomenda, é fabricado só para você, enviado para a sua casa. Não entrei em detalhes em questões sobre propriedade intelectual das peças ainda, porque esse tema para o consumidor é bastante novo, mas a Shapeways é uma plataforma localizada nos Estados Unidos, o escritório central é em Nova York, spin-off da Philips. Imagino que eles estão seguindo todas as regras de propriedade intelectual, por ser uma empresa desse porte. Ferramental tem uma área de aplicação muito ampla e versátil. Provavelmente a manufatura aditiva vai complementar processos tradicionais de manufatura. O que a gente vê aí na tela são moldes de injeção de plástico otimizados porque foi possível produzir com manufatura aditiva. Então, do lado esquerdo, logo acima, a aparência externa de um molde, e o que a gente vê no meio, esses moldes têm canais de resfriamento. E num processo de manufatura tradicional, existe uma limitação de geometria para produzir os canais de resfriamento. Usando manufatura aditiva, que é a figura abaixo,
você pode ter uma capilaridade de canais de resfriamento no molde muito maior, tá? E uma flexibilidade de caminhos do líquido de resfriamento. Isso tem um impacto importante porque quando você otimiza o resfriamento, dá para reduzir o tempo de ciclo de produção. A gente vai ver no próximo slide um tempo de ciclo muito mais baixo. Então, do lado direito, acima, né, o raio-x, a foto interna do molde tradicional, lado direito superior, e abaixo os canais otimizados, porque quando a gente fabricou o molde camada a camada, foi possível construir uma rede mais ampla de canais de resfriamento. Ele tem um exemplo específico da empresa EOS. Esse material eles apresentaram num evento aqui em São Paulo, está disponível no site deles também. Um molde feito combinando manufatura tradicional na parte de baixo e manufatura aditiva na parte de cima, que permitiu reduzir um ciclo de tempo de uma peça de 56 segundos para 35. Então, em 1 minuto, ou aproximadamente 1 minuto, você tinha uma peça, agora a cada minuto praticamente 2 peças. E tem outros relatos e aplicações concretas, reais, já existentes, de redução de tempo de ciclo de 14 segundos para 8 segundos, enfim, tem um impacto bastante considerável. Isso otimiza a utilização dos ativos das máquinas das empresas e viabiliza uma produção que é mais cara do molde, mas está se mostrando em diversos casos já viável. Outra aplicação de molde de fundição construído por manufatura aditiva usando basicamente areia. Então, a produção camada a camada até chegar no molde de fundição e a peça final. Por fim, a última aplicação para a gente passar para a discussão, a incorporação de itens e componentes produzidos por manufatura aditiva em produtos de série. Isso está acontecendo principalmente na indústria aeronáutica e em turbinas. A primeira grande adoção de componentes em manufatura aditiva deve acontecer numa nova turbina da GE, que vai ser lançada em final de 2015, início de 2016. A GE já tem 4.500 encomendas desse novo produto, e cada produto leva 19 componentes que eles estão produzindo ou devem produzir, o plano é esse, produzir em manufatura aditiva. A GE, pelo que eu tenho notícia, é a empresa que mais investe em adoção da tecnologia para a produção de seus produtos. Tem várias empresas que produzem equipamentos, não é o caso da GE, que está investindo fortemente em aplicação da manufatura aditiva. E seguindo a GE, Rolls-Royce Turbinas, também anunciando que deve incorporar a impressão 3D, Siemens identificando que isso deve ser incorporado em alguns produtos no médio prazo, e consolidando então essa visão que deve haver de fato uma incorporação de peças feitas com manufatura aditiva em alguns setores. Tá? Agora, quando é viável produzir com manufatura aditiva? Geralmente é material caro, geometria complexa e a escala não muito alta. Então, nós fizemos um estudo, resultado de um projeto financiado pela FAPESP, analisando a produção de uma engrenagem simples por manufatura aditiva e os custos com processos convencionais. E o nosso plano é acompanhar a evolução de custos da manufatura aditiva à medida em que a tecnologia fica mais madura. Então, o que a gente vê no eixo Y é quanto custa uma peça orçada por manufatura aditiva, essa peça, a engrenagem, né? E quanto ela custa em outros processos. Nós fizemos uma primeira cotação em agosto de 2013, a segunda cotação agora em fevereiro de 2014. Houve uma variação, precisa ver se confirma sendo uma tendência de redução do preço orçado pela peça feita em manufatura aditiva. Segundo o fabricante, não é uma questão de material, não é uma questão de tempo de ciclo, mas eles reviram o valor hora dos equipamentos dele, principalmente. Tá? A gente vê em azul quanto custa um lote unitário em processo convencional, mais perto de R$200. Então, se eu fizer a mesma peça em manufatura aditiva, próximo a R$600, o custo no processo convencional, 200.
Agora, um processo em alta série, uma encomenda de 1000 engrenagens, que não é ainda altíssima série, está plotado em azul claro, mais perto ali de R$20. Então, de 600 para 20 é uma diferença enorme. O que a gente identificou é uma possibilidade de algum ganho de escala, ainda na baixíssima escala, na manufatura aditiva, passando da curva verde escuro para verde claro, de uma peça para 5 peças, como as peças podem encher o volume da máquina e o material é específico, então tem algum setup. Tá? Eles precisam colocar o material específico para aquele produto específico. Então, para otimizar o volume da máquina, poderia produzir 5 peças. Aí o valor unitário ele reduz. A partir daí não tem mais ganho de escala. Mas mesmo assim, a comparação do verde claro com o azul claro é bastante diferente. Então, para uma peça que já tem processos de alto volume padronizados, ou que não é muito complexa em termos de geometria, ou que tem um material de menor valor agregado, provavelmente não vai ser viável no curto prazo a manufatura aditiva. É viável para esse componente da turbina da GE. Eles conseguiram integrar 18 componentes anteriormente num componente único. A complexidade geométrica. Conseguiram fazer um componente 25% mais leve, economiza material aeronáutico, material caro, e tem um impacto positivo também no balanço de peso da aeronave. E conseguiram fazer uma geometria que não favorece o acúmulo de combustível, é um injetor de combustível, não favorece o acúmulo de resíduo, então por isso resulta numa durabilidade muito maior. Então eles pegaram o caso que é o favorável, né? Complexidade geométrica, integração de componentes, consegue fazer mais leve, consegue ter um ganho de durabilidade. Esse é o caso ideal para começar uma substituição de tecnologia de produção. Já chegando mais perto da finalização, né, a gente vê um exemplo de conversão de uma peça inicialmente por processo convencional para manufatura aditiva, como é possível, tendo a flexibilidade de geometria, chegar numa geometria mais otimizada e com redução de uso de material e redução de peso. A gente vê a geometria da manufatura aditiva, claramente usa menos material e tem um peso menor. Então, em que áreas a gente deve ver a manufatura aditiva sendo incorporada na indústria em produção em série, né? Provavelmente setor aeroespacial, satélites, lançadores, que tem itens muito específicos e unitários, material caro, é aquela situação típica em que vale a pena, é quase um protótipo, né? Cada produto é único. Setor aeronáutico, principalmente em turbinas, não ainda tão difundido em aeronaves. Tem casos relatados também na Boeing, que a gente não conseguiu mapear, mas o mais evidente é turbina aeronáutica. E na produção de ferramental. Então, provavelmente um ponto de partida para o Brasil, alguma coisa no aeroespacial, nos projetos existentes. O aeronáutico, não temos fabricante de turbinas, mas temos a Embraer, e em ferramental. Bom, um ponto que eu gostaria de ressaltar, antes da gente passar para a discussão, é que essa área exige conhecimentos de vários especialistas. Tá? Precisa conhecer materiais, precisa conhecer projeto, a gente viu otimização de peças, precisa conseguir simular as peças em funcionamento com o novo material, precisa conhecer processo de fabricação, tem o próprio projeto de máquinas envolvido, ou poderia ter envolvido, medição das peças e avaliação estrutural da peça após a produção, custos, enfim, nas áreas da engenharia, mecânica, materiais, produção, são vários especialistas que precisam trabalhar em conjunto e isso configura uma vantagem competitiva para os países que já têm tradição nessas áreas e que conseguem, ou para os grupos de pesquisa que conseguem trabalhar em conjunto, e por isso também que a gente está trabalhando, procurando estreitar laços com o Reginaldo, porque a gente acha que tem competências complementares. Os países em desenvolvimento estão olhando e investindo muito nessa área, tem relatórios que são abertos, públicos, mas feitos para o governo americano, tem a visão dos economistas de países desenvolvidos,
de que essa é uma oportunidade para a volta da manufatura, ou pelo menos aumento do investimento em manufatura na Europa e nos Estados Unidos, em detrimento ao que a gente viu nos últimos anos, um investimento muito forte na Ásia, especialmente na produção de máquinas. Eles enxergam que tem espaço, mas também na produção dos produtos. Tá? Com essa diversidade de produtos possível, flexibilidade da produção, customização, fábricas pequenas, fábricas limpas, exigência de know-how, isso poderia configurar uma vantagem competitiva para os países desenvolvidos. Bom, a questão é como isso impacta o Brasil, em quais daquelas aplicações o Brasil tem possibilidade de avançar, sem falar também na produção de máquinas localmente. Eu vou deixar isso para o debate. E para finalizar, só citar algumas pesquisas que estão em andamento na Poly. A gente tem investido principalmente no entendimento das curvas de escala, dos custos e quais geometrias seriam favoráveis para a manufatura aditiva, definindo processos para análise de peças que possam ser fabricadas para manufatura aditiva. O que a gente deve observar nessas peças? Nós tivemos um pequeno projeto na modalidade PIP da FAPESP com a Metamáquina, que é uma produtora local de máquinas, para aprimorar as máquinas deles com 2 tipos de material e mais flexibilidade, e o próprio InovaLab, que possibilita que estudantes de graduação da Poly usem as impressoras 3D livremente, com uma maneira bastante descomplicada. Com algumas fotos do InovaLab, a gente vê ali na foto no canto superior esquerdo, um dos lados do laboratório, que tem 3 impressoras 3D, alunos trabalhando num projeto embaixo. Do lado direito, um grupo interunidades da USP, que usou as impressoras 3D para fazer um componente que seria necessário num projeto da área de biologia deles para uma competição internacional, e tiveram uma colocação boa nessa competição. Se não me engano, acho que 3º lugar, mas eles ficaram super contentes com o resultado. É isso, para fomentar o debate e ouvir o Reginaldo também. Obrigado, Mário. Ok, deixa antes do Reginaldo entrar, tem 2 perguntas aqui que eu já vou enunciar. Em parte você já respondeu, em parte não. Uma é da Amália Ponce, da revista Máquinas e Metais, que é uma revista tradicional aí que trata com processos de usinagem, processos de fabricação, digamos, processos de conformação mecânica, né? Ela pergunta: a manufatura aditiva pode substituir definitivamente algum processo convencional de produção? Na mesma linha vai o Guilherme Amaral, que é doutorando da Poly e assessor especial da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele foi durante um tempo pesquisador associado aqui do Observatório, né? Aí ele, resumindo, ele faz a mesma pergunta da Amália, mas eu vou passar. Ele escreveu um rosário aqui, você dá uma lida enquanto o Reginaldo fala, mas ele tem uma coisa diferente, que é o seguinte, tá? O que mudará nos processos, que é parecido com o da Amália, mas ele pergunta também nas competências necessárias para a competitividade nos setores que venham a adotar a manufatura aditiva. Ou seja, pensando no projeto, na manufatura, o que mudaria de competências entre, digamos, processos tradicionais de fabricação e processos de manufatura aditiva. E depois, como o hábito faz o monge, não é isso? O hábito faz o monge. Ele pergunta sobre política pública. Se existe a necessidade de mudança regulatória, de alguma mudança regulatória que o Estado brasileiro precisa implementar para se adaptar? É possível antever e já pensar algum programa nacional para isso? Bom, uma das coisas, podiam investir nesse projeto que eles estão fazendo para testar as peças, porque se não testar peça, nunca vai ter nenhum sistema de manufatura aditiva em escala um pouquinho mais larga. Bom, é isso, ok? Boa sorte, daqui a pouco você pode responder se ficar pensando, enquanto o Reginaldo entra por teleconferência direto de São Carlos. Reginaldo. Só uma coisa, Reginaldo. Para os nossos internautas, perguntas, considerações, IEA responde@usp.br.
Reginaldo Teixeira Coelho, da Escola de Engenharia de São Carlos, direto ao vivo por teleconferência. Bom dia a todos, então. Pela apresentação do Eduardo, a gente pôde verificar a evolução, né, dessa tecnologia. Eu vou rapidamente, assim, dar uma passagem por todos os aspectos que nós temos trabalhado aqui em São Carlos. Basicamente, nós temos 4 linhas, né, de trabalho abertas até agora. A primeira delas é a utilização do que já existe em termos de manufatura aditiva, né, que basicamente nós estamos chamando do pós-processamento e as especificações dimensionais iniciais para a manufatura aditiva. Nesse projeto, nós estamos... É um projeto que foi submetido agora à FAPESP, né, e está sendo julgado, está em processo de julgamento. E nós temos como uma parceria com o Senai de Joinville, né, que foi uma das primeiras instituições que abraçaram realmente a manufatura aditiva. Então, eles fizeram um investimento de quase 5 milhões nessa área e adquiriram o que há de mais moderno em termos de equipamentos para manufatura aditiva, tanto para metais quanto para polímeros. Então, nesse projeto, nesse projeto inicial, a nossa ideia é trabalhar já com o que existe e pós-processar essas peças. Então, há muitas dúvidas hoje para quem está decidindo entrar ou não em manufatura aditiva a respeito de como você projeta essa peça para manufatura aditiva, né? Muitas vezes as regras convencionais para projeto, elas não são válidas ou elas são insuficientes para o projeto com manufatura aditiva. Em termos, por exemplo, de especificações dimensionais, né? Qual a dimensão que eu deixo para uma peça que vai sofrer usinagem depois? Quais as especificações em termos de resistência mecânica que eu vou conseguir com o material por manufatura aditiva? Então, esse projeto basicamente trabalha com isso. Em paralelo a isso, e também devido à nossa dificuldade aqui em São Carlos de conseguirmos um equipamento de manufatura aditiva pelas agências de fomento, né, nós estamos trabalhando em novos processos de manufatura aditiva. Os processos convencionais ou normais de manufatura aditiva hoje utilizam laser como fonte de energia. Então, nós estamos investigando outras fontes, né? E até está sob algum sigilo ainda antes do pedido de patente, mas nós temos outras fontes e outros processos viáveis para a manufatura aditiva. Bom, uma terceira área em que nós temos trabalhado, que a gente tem inicialmente investigado, é o caso da medicina regenerativa. Então, a medicina regenerativa hoje trata-se de um campo novo também para a área biológica de investigação, em que você trabalha com metais, polímeros e até com algumas substâncias que são culturas biológicas associadas à manufatura aditiva. Então, é mais ou menos aquela ideia de, por exemplo, você por exemplo, pega um osso, uma estrutura óssea desgastada, e a gente cria em cima dessa estrutura óssea desgastada um complemento, né, através de manufatura aditiva e de substâncias adequadas, para que isso volte a funcionar da maneira que funcionava antes, ou da melhor maneira possível. Também há a possibilidade de se criar estruturas usando manufatura aditiva que servem para
a liberação e a entrega de remédios, né, de substâncias tanto externas quanto internamente no corpo. Curativos, por exemplo. A gente pode ter uma estrutura de um curativo que fique constantemente entregando ou liberando substâncias, antibióticos, algum tipo de substância. E uma quarta área de atuação que nós estamos trabalhando o projeto e a fabricação de impressoras 3D. Porque também, dado a nossa dificuldade que a gente está tendo de conseguir comprar um equipamento desses pelas vias, pelos órgãos de fomento, é preciso desenvolver também competência na fabricação, no projeto e na fabricação dessas máquinas, né? Tanto usando a tecnologia laser, que é a tecnologia mais desenvolvida. Então, tudo isso é uma espécie de absorção de tecnologia, né? Uma transferência de tecnologia. Assim como, quando a gente estiver pronto para projetar e fabricar novas máquinas e novos equipamentos, a gente pode incorporar também novos processos aditivos a essas máquinas. Então, basicamente, o que nós estamos trabalhando e o que a gente está desenvolvendo aqui em São Carlos, na minha área, são essas 4 frentes. Ok. Reginaldo, você teve contato com algum desses fabricantes brasileiros de manufatura aditiva? Tem a Metamáquina aqui em São Paulo, que apareceu aqui na apresentação do Eduardo. Tem um pessoal lá do Rio Grande do Sul, se não me engano, é uma máquina que foi originária de alunos da PUC, mas eu não boto a mão no fogo, não. Eles chegaram a ter algum contato com você, ou você com eles? E também tem uma coisa que eu me lembrei agora, no INT, no Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio de Janeiro, eles têm algum tipo de prototipagem para a área médica também. Eu cheguei a ver lá há um tempo, tem um estudo com alguns médicos para uma operação que era muito complicada, então eles fizeram um modelo 3D e prototiparam para ver, era uma coisa com feto, como é que era a posição, mas eles têm algumas outras coisas também lá que talvez valesse a pena dar uma investigada. Olha, com esse pessoal especificamente, eu ainda não tive contato. Eu estou tendo bastante contato com um fabricante de máquinas da Alemanha, que é a Hoffmann. A Hoffmann originalmente era uma empresa de ferramentaria, ou é uma empresa de ferramentaria que fabrica moldes plásticos. E essa empresa começou a desenvolver uma máquina de prototipagem rápida justamente para conseguir fazer canais de refrigeração no molde mais complexos e tornar o processo mais eficiente. Então, hoje no Brasil, a gente tem dois representantes, que é a EOS e essa outra empresa da Hoffmann, que produzem 2 máquinas, ou são 2 modelos de máquinas diferentes, para a fabricação de componentes metálicos em manufatura aditiva. Metálicos e também plásticos. Né? Ok. Bom, vamos abrir. Então, pessoal, já tem algumas perguntas, mas também vamos abrir aqui para perguntas de quem está aqui no auditório. Pode ser tanto para o Eduardo quanto para o Reginaldo, para os dois, tá certo? Sem nenhum problema. Então, enquanto vocês aí rompem a timidez, chegou mais uma pela internet, que eu vou ler aqui, e aí vocês veem, é do Felipe Lopes, que é mestrando da COP UFRJ. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber como vocês acham que essas empresas que fabricam as máquinas de manufatura aditiva irão se perturbar com a quebra de patente de seus processos de manufatura aditiva, pó líquido, dentre outros. Não sei se tem patente, mas enfim, se vocês souberem, está aqui pergunta do Felipe Lopes. Não sei se tem mais alguma do pessoal presencial. Não? Então, Eduardo, pega essas que já tem. Reginaldo, estou pensando em a gente seguir
a uma e eu dou a minha visão aqui, você dá a sua, a gente avança. Então tem a pergunta da Amália Ponce, obrigado pela audiência, em casa ou no trabalho, e pela pergunta também, e ela pergunta se a manufatura aditiva pode substituir definitivamente algum processo convencional de produção. Bom, o que a gente tem visto e tem se caracterizado como uma tendência é a manufatura aditiva ela complementar e ela ser incorporada como uma das etapas de produção numa sequência que pode envolver processos tradicionais, complemento com manufatura aditiva, processos de acabamento, tratamento térmico, até chegar no produto final, ou algum componente em manufatura aditiva que também vai requerer depois acabamento, tratamento térmico, ser incorporado no produto final que tenha outros componentes. Então não vejo uma substituição definitiva no médio prazo, pelo menos. Reginaldo, quer colocar sua visão? Você que conhece mais os processos. Sim, respondendo à questão da Amália, né? Até um tempo atrás eu conversei com a Amália a respeito desses novos processos, né? Especificamente nessa pergunta, o que me ocorre agora é que o processo de fundição ele faz exatamente o que a manufatura aditiva faz. Ele produz uma forma o mais próximo possível da forma final. A única diferença que nós temos hoje entre esses dois processos, o de fundição e a manufatura aditiva, é o volume de produção, assim como o processo de injeção de plástico. Para altos volumes, eu acredito que a substituição, ela, se ocorrer, provavelmente não vai ocorrer no meu tempo de vida, mas são processos que competem entre si. Queria fazer uma pergunta, aproveitar um embalo aí, você já... a manufatura aditiva tem um processo de deposição, é uma lasanha, certo? Nesse processo de deposição, eu posso eventualmente misturar materiais, como numa lasanha. Aliás, é bem apropriado falar de lasanha nessa hora, certo? Eu posso botar a massa, uma camada de molho, uma camada de mussarela, depois a massa, um pouco, e assim vai, né? O problema é que na lasanha, quando você vai cortar e tal, as camadas muitas vezes escorregam, né? Enfim, deve ter algum problema, alguma questão, não vou dizer que seja problema, mecânico, de que muda a propriedade da peça em função desse tipo de característica de como ela é produzida, que é diferente, desse ponto de vista, é diferente de fundição. Por outro lado, é muito difícil com o processo tradicional você produzir uma peça solidária com produtos diferentes, com materiais diferentes, tá certo? Isso pode ter um nicho de mercado, se conseguir viabilizar, grande em determinadas aplicações. Por exemplo, tem uma peça cuja solicitação grande é num determinado ponto, eu posso fazer ali um material mais duro ou mais adequado para aquela solicitação, que pode ser pesado, mas no resto eu posso usar um material muito mais leve, tá certo? E aí diminuindo o peso, que em meios de transporte significa diminuir consumo, seja de combustível, seja de energia elétrica, seja do que for. Então tem um mundo que ainda é pouco explorado, porque isso é novo, que pode gerar aplicações que hoje a gente não pensa muito, né? Eu queria que vocês discutissem se eu estou viajando na maionese, já que estamos perto do almoço, tá? Ou se isso é uma possibilidade. É claro que isso tudo pode dar em nada, que o custo pode nunca baixar, etc, etc. Mas, aparentemente, dado a lógica que a gente vê historicamente de outras tecnologias disruptivas, tudo leva a crer que em alguns anos, que pode ser dezenas de anos, tá, essas tecnologias vão acabar crescendo, o custo vai acabar baixando, algumas aplicações vão se consolidar e até um certo ponto vão incomodar algumas tecnologias incumbentes aí, disputando com elas, digamos, de igual para igual. Tem lógica isso? Na minha opinião, plenamente.
Por exemplo, se a gente compara o processo de fundição metálica com o processo de manufatura aditiva, a manufatura aditiva pode substituir a fundição com vantagens. E uma dessas vantagens é justamente esse gradiente de material, esse gradiente de densidade que pode ser conseguido com a manufatura aditiva e que hoje não é possível de se conseguir com fundição, com o processo de fundição. Aquilo que eu disse também, o projeto de uma peça que hoje passa pelo processo de fundição, na substituição pelo processo de manufatura aditiva, ela pode e deve sofrer mudanças, justamente tirando vantagem desses pontos que a manufatura aditiva oferece e que a fundição não oferece. Se eu pegar esse seu raciocínio, dá para pensar, digamos, vou fazer uma figura de linguagem, tá, uma expressão, que o projeto fica mais crítico, o projeto da peça fica mais crítico, que eu preciso projetar não só a geometria, alguma característica que eu jogo no material e na geometria, ou seja, a característica do uso dessa peça, aí eu transformo isso num desenho e num material constitutivo, mas eu preciso passar a pensar mais nos usos potenciais daquela peça, num gradiente de densidade, como você falou, em materiais adequados para cada pedaço, ou seja, o processo fica um pouco mais complexo. Por outro lado, a manufatura fica mais simples porque eu não tenho molde. Quem já viu a fabricação de um molde de injeção de plástico para uma peça complexa, com aquele monte de canais e o quanto custa fazer um molde, né, dá para imaginar a simplificação que pode acontecer numa manufatura aditiva. Cuidado, ferramenteiros, hein? Esse é um problema potencial. Que complementando, um dos dois fabricantes com quem a gente está falando para fazer o estudo das peças, uma peça que eles gostariam de estudar com composição de mais de um tipo de material para ter leveza e aliada à resistência à tração nos pontos que é necessário. E em termos de projeto, encaminhando também para a pergunta das competências, minha opinião é que deve exigir um projeto mais integrado. Aliás, o projeto da peça já deveria ser integrado com materiais e o processo de fabricação, mas a gente sabe que na prática não necessariamente é assim, né? O projeto geométrico, depois a definição de material e muitas vezes depois a fabricação, e depois isso pode ter que voltar no ciclo para ajustar. Mas no caso da peça projetada para manufatura aditiva, mais importante ter uma visão integrada, acredito. Tá? Reginaldo, conta um pouco, não vai contar da patente, mas conta um pouco desses projetos que vocês estão desenvolvendo. Com o Senai, o que que tipo de peça vocês vão tentar testar? A patente depois, quando depositar, você vem aqui e fala o que é essa. Mas do acordo com o Senai, Joinville tem uma base metalmecânica das mais importantes do Brasil, certo? Tem pequenas empresas como Embraco e coisas do gênero, né? Então, o que vocês vão fazer lá? Olha, realmente, Joinville é um centro de fabricação e de produção de peças de plástico, né? E, portanto, de moldes plásticos. Porque, avaliando todas essas aplicações, inclusive o Eduardo fez um apanhado geral muito bom a respeito das áreas de aplicação, né? E, na minha opinião, a área de moldes plásticos é a área que hoje, digamos assim, está pronta para ser usada. Né? Então, academicamente e em termos de pesquisa e desenvolvimento, a aplicação da manufatura aditiva para moldes plásticos, ela está pronta para ser aplicada. Então, o que a gente está desenvolvendo com essa máquina que existe em Joinville é justamente para aplicação na área de moldes plásticos, né? O que nós vamos fazer é fabricar algumas peças, né, um lote de peças, com materiais diferentes, com geometrias que lembram
um molde plástico e com isso nós vamos começar a usinar esses materiais, né? Primeiro, nós vamos fazer a caracterização de material e a caracterização dimensional dessas peças. Nessa caracterização dimensional, nós vamos ter ideia de qual o tipo de distorção que existe, que tipo de variação dimensional existe na manufatura aditiva, né? E daí, em função disso, quais as características, quais as especificações de usinagem que nós precisamos para obter uma peça aplicável. Quanto ao nosso trabalho com outras fontes de energia para aplicação em manufatura aditiva, é bem aquela ideia de que a necessidade é a mãe da invenção, né? Então, pelo fato de nós não estarmos conseguindo um financiamento ou um projeto de pesquisa aqui em São Carlos para esse tipo de equipamento, nós vamos partir do zero, praticamente, não do zero, né? Porque já existe muita informação a respeito de como se produzir uma máquina. Mas o processo em si, ele é cercado de patentes, né? Então, hoje, se nós quisermos desenvolver uma máquina com a tecnologia de laser, isso vai esbarrar em diversas patentes que esses fabricantes já consolidados têm. Então, na área de pesquisa, digamos, o nosso interesse é ganhar conhecimento em como desenvolver essa máquina. Depois do desenvolvimento dessa máquina, que tecnologia ela vai utilizar, aí pode ser outra história, né? Ok. Eduardo, eu queria que você contasse um pouco mais dessa startup que saiu aí, que você mostrou, tá? E como é que eles desenvolveram, como é que eles projetaram aquela peça, como é que foi, que problema que deu na hora que foi imprimir, tá certo? Conta um pouco da cozinha, lasanha, cozinha, coisa, tô com fome. Bom, com a história deles, mas é uma história parecida com outros alunos com essa característica de empreender e criar coisas novas que a gente tem visto frequentando o laboratório. Eles chegam com uma peça modelada já, desenhada, eventualmente precisa adaptar, porque algumas características a máquina, por ser uma máquina simples, de baixo custo, não possibilita, então eles têm que adaptar o projeto. O que a gente tem feito é divulgar, está no site do laboratório, um tutorial sobre como fazer o projeto para poder ser fabricado e como usar a máquina. Então, o aluno pode chegar lá e, por meio desse tutorial, operar sozinho a máquina. Tem alguns monitores que ajudam a fazer essas adaptações. E a fabricação não é uma fabricação nesse tipo de máquina simples, como a imprensa muitas vezes mostra, que você aperta um botão, vai tomar café, vai almoçar no bandejão, volta e está pronta a peça. É uma fabricação relativamente demorada, uma carcaça daquele tipo pequena, demora 1 hora, 2 horas para ser fabricada. A gente está falando de uma espessura pequena, dependendo do tipo de item que fazem no laboratório, fica 4, 5 horas o equipamento. É um filamento de plástico que passa por um bico extrusor que aquece o filamento, pode romper, abrir uma porta, bate o vento, a janela. Então tem várias interferências e o aluno, no caso dessas maquininhas, precisa ficar do lado cuidando dela enquanto imprime. No caso deles era uma carcaça simples, não teve muita dificuldade, eles usaram 2 cores de material, fizeram lá uma brincadeira e o mais importante é conseguir viabilizar um produto. Bom, podia ter feito de papelão, não dá a mesma percepção de protótipo funcional para um investidor, para um potencial cliente. É outra brincadeira, coisa. Né? É outra coisa, né? É outra coisa. Claro. Só enquanto chega o microfone aqui, eu me lembrei, quando você falou esse negócio, esse imaginário que você aperta o botão, vai pescar. Tem um filme que é anterior aos tempos modernos do Chaplin, acho que é de 25, eu não lembro exatamente, e dá para achar, quando existia a locadora, você achava em locadora, que se chama A Nós a Liberdade, de um francês chamado René Clair.
Então discutia um pouco da mecanização e tal. E aí, bom, tem uma confusão, os operários lá ficam donos da fábrica e qual que é o sonho deles? Aperta o botão e vai todo mundo pescar no filme. Tá? Mas então esse imaginário de que tudo vai acontecer sozinho existe absolutamente só em cinema ou no imaginário, né? Por exemplo, eu não imaginava que aquela carcaça fosse levar 4 horas, mas é um tempo real, né? É isso, tem que ir lentamente. Bom, meu nome é João Florencio, eu trabalho na FINEP, que é uma das agências de fomento, que todo mundo reclama, às vezes, que não tem dinheiro, nem coloca e tal, esses são problemas... Reginaldo, é para você. Estruturais, e é para o Reginaldo mesmo. Não estou criticando isso, é óbvio, o dinheiro público no Brasil para pesquisa e desenvolvimento ele é restrito, e isso a nível federal, no caso a FINEP, a nível estadual, no caso a FAPESP. Graças a Deus, São Paulo ainda tem a FAPESP com muito dinheiro. Você imagina como é que é isso em outros estados, em outros locais, é muito pior do que aqui. Uma das tendências, e eu acho ela é a mais, talvez, mais certa de ser seguida, seria das instituições de pesquisa e desenvolvimento, além de ter esses recursos do fomento do governo federal direcionado, que são mais difíceis, dependem de edital, dependem de posições políticas e outras coisas. Aliás, creio que a manufatura aditiva é uma das coisas que está no radar do apoio desses novos programas que devem sair agora na área específica de ciência. Mas o normal de vocês que trabalham diretamente com empresas, e a gente teve no Brasil um problema meio histórico de distanciamento entre a universidade e empresas, isso está voltando a ter um contato maior hoje, seria buscar esses financiamentos também, como ocorre em outros países já na maioria dos países do primeiro mundo, de nova tecnologia, as tecnologias mais aplicadas, não a básica mesmo, a gente ainda está meio, quando fala em aditiva, meio quase em fronteira de conhecimento, em algumas coisas, um pouco mais desenvolvido algumas coisas, e outras que a gente não faz nem ideia onde está que está pisando, né? Mas a busca de quem vai realmente utilizar essa tecnologia e esses outros atores coloquem também recursos, tá? No caso, a FINEP, por exemplo, é muito mais fácil para uma empresa e buscar recursos, mesmo que ela tenha que devolver esses recursos, sejam o que a gente faz, os empréstimos reembolsáveis, mas é um custo bastante reduzido para essa empresa. E, obviamente, eu acho, por exemplo, nessa nova tecnologia que está sendo colocada, desenvolvida lá em São Carlos, se já tem, a minha pergunta é, se já tem alguma empresa que levaria isso, pelo que eu entendi, vocês estão desenvolvendo uma máquina de tecnologia que leve, que chegue à fabricação de tecnologia aditiva, provavelmente voltada para moldes. Não sei se foi isso, que também na minha visão, assim, acho que moldes seria o mercado inicial e mais forte de entrada dessa tecnologia aditiva, assim, em termos industriais mesmo. Se vocês já têm alguma empresa em parceria com vocês trabalhando nesse desenvolvimento, ou busca de outras empresas para novos desenvolvimentos ou outras coisas, mesmo isso também para a USP aqui em São Paulo. E quando isso ocorre, a dificuldade que tem entre vocês conseguirem fazer essas parcerias e mesmo talvez a indicação dessas empresas para que eles procurem a FINEP e a gente consiga costurar com a empresa o apoio aos desenvolvimentos que estão sendo feitos. Pode até ser que é lógico, a princípio não se consegue junto à FINEP numa ação de balcão, que a gente chama, que você chega lá, apresenta um projeto, o que é um pecado, eu acho, mas para o caso de recursos não reembolsáveis, você não consegue chegar na FINEP e apresentar, ó, eu tenho tal empresa, eu preciso de tal equipamento, eu preciso de tais recursos para o meu laboratório para desenvolver isso para a empresa. Isso deveria ocorrer, talvez, de uma maneira mais direta, mas os mecanismos de controle nos proíbem de fazer esse tipo de ação. Então, obrigatoriamente, se vai se apresentar um projeto já em andamento, ou uma costura, tem que ser através de uma empresa, no caso, para a FINEP, que aí sim a gente conseguiria atender balcão por não ser um recurso não reembolsado. Acho que eu falei demais, misturei um monte de coisa, mas mais ou menos o caminho é esse. Vocês podem comentar, mas tem o caso aqui das peças que estão sendo testadas que envolvem algumas empresas, tá? Muito menos do que seria necessário, mas é melhor ter duas do que não ter nenhuma, né? Mas, e aí, Reginaldo? Bom, deixa eu colocar mais especificamente. Realmente, os recursos vindos da FINEP, eles necessariamente, ou
é bom que seja assim, né? Porque eu acho que é a missão da FINEP, tem que envolver o setor produtivo, uma empresa, né? Qual é a barreira que nós enfrentamos hoje com as empresas? É um processo muito novo, é um processo pouco dominado. Então, do ponto de vista do empresário, um investimento em uma máquina, em um equipamento desses, que está mais ou menos iniciando por volta de $250 mil e pode chegar mais ou menos a uns 500 mil euros, né, nessa faixa de investimento, de uma tecnologia nova que atualmente somente a universidade consegue obter recursos ou consegue extrair resultados dessa máquina. Então, do ponto de vista do empresário, é um investimento muito alto para algo que provavelmente vai ter uma curva de aprendizado que vai durar durante um longo tempo. Então, eu conversando com empresários, a visão que eu tenho do que eles me dizem, ou a interpretação que eu tenho do que eles me dizem é isso, né? O investimento de $250 mil em uma máquina de usinagem convencional, para o empresário hoje, é mais fácil de digerir, porque é uma tecnologia dominada e ela vai produzir resultados, né, imediatos. Para um investimento equivalente a esse, numa tecnologia que eu ainda não domino, que somente as universidades dominam, é um risco grande. Bom, por outro lado, instituições como a FAPESP, o processo de julgamento de um projeto na FAPESP, ele envolve assessores, né, que são meus pares, digamos, né, que julgam o mérito desse projeto de pesquisa. Na visão desses pares, hoje, existe uma parcela desses assessores que julgam que, pelo fato de já existirem 2 empresas no mundo que produzem esse equipamento, isso não se justifica pesquisa mais em cima disso. Como se nessa visão, é como se eu compro uma impressora, aperto o botão e a peça vai sair pronta. O que realmente não é o que acontece, né? O equipamento que foi comprado, por exemplo, na Unicamp, que foi, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros que chegaram ao Brasil, para conseguir produzir o primeiro resultado bom, eles gastaram 6 meses. Então, nessa equipe, há engenheiros de materiais, há engenheiros de fabricação, uma equipe de engenheiros. Eles gastaram 6 meses. Quer dizer, isso indicaria que a gente precisa no Brasil ainda de ganhar conhecimento na operação desse equipamento. Como é que você consegue isso sem equipamento, né? Bom, a outra parte do pessoal, dos assessores, pelo menos os que julgaram essa tentativa de conseguir um equipamento no Brasil para pesquisa, julgam que essa tecnologia é tão distante que ela não vai ter futuro, porque ela é muito difícil, ela é muito complexa, a complexidade de operação é muito alta, julgam que o investimento de $250 mil não se justifica. Então, você vê, o que nós temos hoje, a gente tem uma parcela da população mais esclarecida a respeito disso, que está dividida, né? Que não sabe se realmente isso é uma tecnologia que vale a pena pesquisar ou se não vale a pena pesquisar. Por outro lado, se uma empresa se dispõe, né, uma terceira via, digamos que uma empresa se dispõe a investir $250 mil, né, ou 400 mil euros até, né, num equipamento de última geração, num equipamento totalmente automatizado, não vai ser para pesquisa. A empresa, ela precisa de lucro. Então, o conhecimento e a produção numa empresa, eles andam juntos. Então, não é a situação ideal. Bom, resumindo, se a gente não começar pelo ovo ou pela galinha aqui no Brasil, quer dizer, se a gente não começar a comprar a máquina e começar a estudar, ou não começar a desenvolver o processo a ponto de chegar a obter a máquina, nós não vamos começar nunca. E esse atraso é o que está se debatendo hoje no Brasil, né?
Nós já estamos atrasados e esse atraso está aumentando enquanto não se decide se realmente vale a pena pesquisar o processo, pesquisar uma nova máquina ou pesquisar a aplicação já com a aquisição de um equipamento. Mas tudo bem, enquanto não tem o ovo e a galinha, ficamos com as penas, certo? Acho que complementando, a visão que eu tenho é a mesma do Reginaldo, que a gente viu em discussão com empresas, em alguns casos a tecnologia não está pronta para sair produzindo peças logo após a instalação. Em outros casos sim, especialmente na questão de moldes plásticos, já seria possível aplicar, o investimento é muito grande, então a gente precisa aperfeiçoar o entendimento de quanto mais caro é o molde, qual ganha no tempo de ciclo, e para isso precisa ter alguns, fazer alguns, testar, ter os números. Posso ler no encarte, no site, no material da EOS, que o tempo de ciclo caiu de 56 segundos para 35, mas enquanto a gente não faz um aqui, leva no ferramenteiro, testa com ele, verifica a qualidade do plástico produzido, se é a mesma, se não é difícil viabilizar, né? Esses dois fabricantes que o Reginaldo citou, até onde eu tive contato com eles, eles estão investindo tempo e se dedicando a aumentar o grau de informação sobre as máquinas disponíveis no Brasil, mas até o ponto de vendedor de equipamento, né? Eles têm alguns equipamentos vendidos no Brasil, são poucos. A iOS tem na casa de 10 equipamentos funcionando no Brasil. Se não for a totalidade, a maior parte em centros de pesquisa, universidades, é pouca coisa, muito distribuída, esforços localizados para aplicações específicas, né? Então, até entrando na questão do Guilherme Amaral, da BDI, ele fala de se é necessária uma mudança regulatória. Eu acho que não é o caso. Ele citou a aplicação em aeronáutica e citou a ANAC, mas acho que não é o caso uma mudança regulatória. Mas ele pergunta também sobre um programa nacional, um investimento mais massivo, né? Pelo que o próprio Reginaldo falou e eu tenho visto, para viabilizar que empresas adotem a tecnologia, a gente precisa sim investir de uma maneira mais estruturada, criando grupos, ou fomentando que grupos de pessoas com diferentes competências trabalhem juntos e façam os trabalhos como o Reginaldo tem feito lá em São Carlos. Acho que é necessário ter um investimento maior pelo potencial que a gente vê na tecnologia e a importância que outros países estão dando, como por exemplo na Alemanha, dentro do Instituto Fraunhofer, dos institutos que trabalham com manufatura e produção, que são, se não me engano, 7, dos 50 e poucos Fraunhofer, 6 ou 7 são de produção, e esses têm uma rede trabalhando em conjunto na questão de manufatura aditiva. Nos Estados Unidos tem investimento massivo, então eu acho que é hora da gente fazer alguma coisa assim, estruturada. Acho que eu queria tecer duas considerações. Uma que apareceu em várias imagens, mas também na conversa, que as peças resultantes de manufatura aditiva, elas são caras e elas podem não ter uma qualidade tão boa quanto de processos convencionais. Isso me lembrou um livro famoso, que acho que quase todo executivo acabou lendo ou está lendo, que se chama O Dilema do Inovador em português, tá? De um cara chamado Clayton Christensen, que ficou famoso por conta desse livro. Ele conta várias histórias semelhantes, não quer dizer que a história se repita, de tecnologias que eram muito caras, com qualidade ruim. Então as próprias empresas que as inventaram não as adotaram, tá? Porque não valia a pena do ponto de vista do cálculo econômico naquele momento. O caso mais conhecido e muitas vezes erroneamente tratado como anedótico é da foto digital inventado pela Kodak, que fez todos os cálculos e não tinha qualidade, né? Quem lembra do começo da foto digital era um desastre, né? Não tinha qualidade, era caro, né? E não dava a margem que uma empresa do tamanho da Kodak precisa para cobrir seus custos fixos, etc. Então ele discute isso. Aí começa a ter aplicações marginais, né? E vai indo, a tecnologia vai melhorando, a qualidade vai melhorando,
né? A máquina que tira foto digital, o preço vai caindo, chega uma hora que se consegue competir com a fotografia tradicional de papel, processo químico, sal de prata, etc., nas suas manifestações mais simples. Não vai ser para foto de arte. Aí continua. Hoje desapareceu foto em papel. Tá? Só fotógrafo de arte, alguns, né? Mas nem em fotojornalismo mais se usa foto em papel. A Kodak saiu desse mercado, porque ela não investiu quando tinha que ter investido, depois quando ela tentou entrar, já não dá mais. Tá? É possível que para alguns segmentos de manufatura aditiva ocorra alguma coisa semelhante. E com isso eu chego na pergunta do Guilherme, que tem a ver com filho ilustre de Itajubá, que tem a ver com essa última intervenção do Eduardo. O que poderia ser feito como um programa nacional? Talvez o sistema MCTI e FINEP pudesse fazer um programa direcionado, não de balcão, né? Fazer alguma coisa como um pré-edital, reunir umas pessoas que têm trabalhado com isso e algumas empresas, etc. Tá? Ouve. Né? Como é que o que está fazendo, o que pensou fazer, etc. E lançaria talvez 2 editais. Universidade. Né? Projeto talvez que quem ganhe tenha que ceder o equipamento em rede para algumas pessoas. O Reginaldo vai ganhar, tá? Mas uma parte do tempo de equipamento pode vir um cara da Paraíba, né, arca com os custos, etc., e prototipa alguma peça lá, ou ele faz a peça e manda para o cara testar, monta um esquema desse. Ajuda a pagar técnico. Esse é um problema do sistema de financiamento brasileiro. Tá? Você bota uma máquina de $1 trilhão e não consegue R$2.000 para um cara que vai operar. Certo? A universidade pública não consegue contratar porque tem que fazer concurso, mesmo que seja temporário. Tá certo? Se você vai contratar uma pessoa por 6 meses, você leva 1 ano no concurso para contratar um temporário por 3 meses. Então, não funciona. Mas aí um órgão de fomento podia tentar rever essas normas que estão fora dos órgãos de fomento, do Ministério do Planejamento e outros, tá? Para tentar agitar. Tá certo? Para tentar. E um edital, eventualmente, daqueles editais universidade-empresa, como você falou, tá? Para já começar algum desenvolvimento com alguma possibilidade de teste de peças reais ou de desenvolvimento de máquinas reais, etc, etc. A gente perdeu vários bondes que hoje a gente paga caro, de química fina, de microeletrônica, etc. Talvez manufatura aditiva não dê em nada, sim, mas pelo menos o conhecimento que se adquire em cima disso, né, vai melhorar os processos tradicionais de usinagem. Então, Guilherme, eu, como uma política pública, eu investiria um pouco ao redor disso. Acho que não é um problema regulatório, eu concordo com o Eduardo, não tem os problemas regulatórios, tem pesquisa de biotecnologia, acesso à biodiversidade, não tem o conselho de genética, ou CEGEN, se não me engano, não tem todo esse problema, não tem um problema de indústria farmacêutica de importar reagentes, etc. Tudo isso podia ser mais facilitado, mas acho que dá para montar um programa de relativamente curto prazo para tentar colocar isso. O sistema MCT está com problema de financiamento, né? Uma parte dos fundos setoriais evaporou, quer dizer, não é que ele evaporou, ele foi para financiar outras coisas, basicamente o CT Petro. Tá? Isso não é bom nem ruim, tá certo? É bom financiar um conjunto de coisas, o problema é tirar e deixar um sistema como o sistema FINEP sem uma fonte perene de financiamento que você não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Né? Então, como é que um empresário vai colocar suas fichas num projeto que você não sabe se a FINEP vai continuar tendo recurso no ano que vem? O sistema BNDES é perene, ele tem uma fonte perene de financiamento, FAT, etc. A FINEP, para fazer os Inovas, foi para o Tesouro, mas quem disse que vai ter Tesouro da mesma forma no ano que vem? Então, esse é um problema seríssimo
para o desenvolvimento tecnológico e inovação no Brasil. Se não equacionar, a gente vai ficar brincando aqui de manufaturinha de R$3.000 e vai até que vem uma grande empresa, joga essa máquina a R$300 e acabou a brincadeira dos meninos da Poli, do pessoal lá que saiu da PUC do Rio Grande do Sul, ou sei lá da onde. Então acho que esse é um problema sério. Bom, Guilherme, minha sugestão, se fosse fazer alguma coisa, talvez eu articulasse esse sistema para fazer um edital. João Denegre, vê aí o que você acha da ideia, tá certo? E chama uma reunião, conversa com as pessoas, que daí acho que dá para ter algumas coisas de editais para fazer uma política pública mais estruturada para essa área, sem pulverizar, né? A gente tem um histórico de pulverizar, que, por exemplo, no caso dos microscópios de varredura eletrônica, né? Era muito legal, deve ter uns 4 milhões de microscópios de varredura eletrônica no Brasil, porque todo laboratório queria ter um, e fica parado. Eu já vi em escola de engenharia, não é na Poli nem na ESC, 2, 3 microscópios de varredura eletrônica que custam caro, tá? Parados. Eu vi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Parado assim, a sala estava apagada, não é que não tinha ninguém naquele momento, a sala estava apagada, está cheia de pó, etc., porque ninguém usa. Tá? Fizeram um projeto uma vez, o negócio ficou largado lá e tudo bem. Tá? Então acho que dá para pensar como essas máquinas, assim, as máquinas grandes, né, para prototipagem de metal, que é um negócio pesado, bota titânio lá dentro, vê o que faz, ou para desenvolver processo para fazer máquinas de manufatura aditiva com metais mais complicados, que precisa aquecer muito, o plástico não precisa aquecer muito, aí começa outro tipo de problema, né? Pode-se pensar alguns esquemas mais inteligentes dentro da nossa, pensando na nossa história. Bom, não sei se alguém quer mais fazer alguma coisa. Reginaldo, considerações finais antes da gente ir para a lasanha, Eduardo? Tem uma pergunta não respondida, só para a gente não deixar nenhuma não atendida, que é do Felipe da COP, sobre como as empresas que fabricam máquinas vão se perpetuar com quebra de patente. A questão está relacionada ao fato das primeiras patentes serem do final da década de 80 ou década de 90. Algumas dessas patentes já estão caducando, viabilizaram inclusive o surgimento das maquininhas baratinhas. Agora, essas empresas estão evoluindo e têm mais e mais e mais patentes, né? São empresas com um nível de conhecimento muito alto, criando processos novos, materiais novos. Alguns materiais são, como se diz, proprietários, né? São especificamente definidos para o processo específico da empresa e da máquina. Enfim, eu acho que elas estão numa posição bastante avançada tecnologicamente. Não sei se o Reginaldo quer complementar, mas eu acho que elas não estão em perigo nesse caso. Hoje existe, eu acho que existe uma área de ponta de pesquisa, e aí eu não sei até que pontos, nesse caso específico, sem o financiamento de órgãos de fomento, nós não vamos conseguir evoluir, mas é uma área que é a fronteira dessas aplicações de manufatura aditiva, que são as máquinas para aplicação de substâncias biológicas, né? Um exemplo disso, existe um polímero, né? Isso eu aprendi também do contato com o pessoal da área médica, da área de medicina regenerativa. Existem polímeros que são culturas celulares, né, da própria pessoa, que você precisa de um mecanismo de aplicação dessa substância no corpo humano, para regeneração de corpo humano. Isso não é uma tecnologia que existe, ou até onde a gente tem, esse pessoal mais especializado tenha o conhecimento, não existe. Mas imagina uma pessoa vítima de queimadura, né? Então, a parte da pele dessa pessoa tem que ser regenerada. Através de um scanner 3D, nós podemos escanear a superfície da pele da pessoa e, com uma máquina apropriada, que também não existe, aplicar-se essa substância que já existe, né, sobre a pele da pessoa, e de maneira que isso se regenere. Então,
pode parecer hoje ficção científica, né? Até tem um filme em que aparece uma pessoa que está sendo reconstituída, tem uma parte do corpo reconstituída, né, que chama Tropas Estelares. Tem uma parte do corpo sendo reconstituída por uma máquina, tipo um robô. Então, partes desse processo todo, completo, partes desse processo todo já existem, né? E algumas partes ainda dependem de pesquisa. Isso não é coisas para aplicação imediata, mas são áreas em que aí sim o financiamento de órgãos de fomento tem que ser mais intenso. Então, gostaria de terminar também, só deixando isso, né, essa ideia de que eu acho que pior do que uma decisão, né, de um financiamento de um projeto, pior que uma decisão de um financiamento de um projeto mal sucedido é a incapacidade de tomar essa decisão, né? Quanto mais nós demorarmos, né, a indústria ou os órgãos de fomento governamentais, quanto mais demorarem para investir nesse campo, mais tempo a gente está perdendo e mais distante nós vamos ficando dessa fronteira de conhecimento. Eduardo, aproveita o embalo e fala o site do InovaLab. A InovaLab é www.pro.usp.br pro.usp.br/InovaLab. Acho que eu vou ter que escrever, né? Entra num buscador Google, aí, InovaLab. No Google. Buscador, Google, inovalab.poli, vai achar. É isso. O site não é muito fácil. Mas só complementando também com essa questão do financiamento, nos contatos com empresas, o que a gente tem visto é realmente que uma máquina ela não se viabiliza a utilização no curto prazo, e as empresas brasileiras, uma ferramentaria, mesmo as mais avançadas, é difícil ter bala na agulha para investir num equipamento que não seja com apoio de uma universidade para poder aprender a usar, e FINEP ou de um órgão de apoio para poder viabilizar a aquisição do equipamento e os testes iniciais, até que se comprove que realmente um cliente brasileiro vai comprar um molde otimizado com canais de refrigeração feitos em manufatura aditiva, né? Acho que é um caminho a percorrer e financiamento vai ser necessário nesse sentido. Ok, gente. Então vamos para a lasanha real, aquela feita com trigo e tal. Queria agradecer o pessoal que ajudou a viabilizar esse evento, pela equipe de comunicação do IEL, o Rafael e a Leila e a Cláudia Regina, que é quem está aqui hoje fazendo toda a articulação. Os nossos dois cineastas, o Sérgio Bernardo e o João Paulo Soares, que estão lá atrás. Vocês não aparecem, né? O que eu falei? João Paulo? Jorge? Tá perto, é tudo com o J. Então, o Jorge, que eles ficam lá atrás e não aparece. Teve uma vez que eu pedi para alguém filmar, né? Mas enfim. E aqui pela equipe do Observatório, a Tatiane, que ajuda a fazer a divulgação. Obrigado a todos. O que nós temos previsto agora é para a primeira semana de agosto, né? Com a Gina O'Connor, ela vai ficar uma semana aqui na Poli, financiamento FINEP, finalmente soltar o dinheiro, certo? Finalmente, né? Eu vou poder pagar minhas contas, uma delas é a passagem da senhora, mas ela é daquele politécnico que fica entre Nova York e Chicago, né? Que é daqueles conjuntos de politécnicos que foram montados nos Estados Unidos para trabalhar com empresas, tá certo? E hoje é uma máquina de produção de coisas interessantes, o Rensselaer Polytechnic Institute, RPI, e ela é a líder do melhor grupo que trabalha sobre gestão da inovação radical. Como é que se mede o melhor grupo? É o que tem as melhores publicações, é o que tem os livros há algumas décadas, quando ninguém nem falava disso, tem ferramenta para a empresa, tem um monte de coisas. Então ela vai ficar uma semana com a gente no começo de agosto, e a gente deve fazer, não temos ainda o dia, depois vai depender um pouco da agenda dela,
nós devemos fazer um evento transmitido pela internet e também para gravação, para ficar aí para os interessados a posteriori, ok? Reginaldo, obrigado, tá? Se você não quiser comer lasanha, está dispensado, pode comer salada, não tem problema, pode sair da manufatura aditiva agora, tá bom? Eduardo, obrigado. Eu acho que valeria a pena, se vocês passarem em São Carlos, marcar um dia com o Reginaldo para ir conhecer lá o que ele está fazendo, idem aqui na Poli com o Eduardo. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, o Eduardo coordena com uma empresa que não sei porquê, não quer que divulgue o nome, eu nunca vi, é Antipropaganda, que ela banca um programa entre a Poli e Stanford, e que um conjunto de alunos da Poli vai para Stanford para trabalhar com, entre outras coisas, desenvolvimento de produto, usando prototipagem rápida nos laboratórios de Stanford. Aí eles vêm para cá, continuam fazendo desenvolvimentos e propondo coisas. No caso, as primeiras propostas são com essa empresa. Tem projetos muito interessantes. Eu estou dando aula para um desses alunos, para 2 desses alunos agora, estou dando aula para o 9º ano. Esses alunos são disparados entre os melhores alunos da turma, tá? Apesar de ficar lá no laboratório queimando plástico, etc., etc., porque acho que essa experiência dá para eles uma abertura e uma visão do que é uma teoria também, tá? Porque precisa na prática resolver problemas, sem teoria não se resolve nada, né? É muito interessante. Então essa é uma outra coisa. Quem quiser mais informações sobre esse programa, é o contato Eduardo, que também coordena um curso de desenvolvimento de produto na Poli, que é feito em parceria com empresas. Então, para o ano que vem, está aberto o edital para o Eduardo selecionar as empresas e os projetos de produtos que os alunos da Poli vão ajudar as empresas a desenvolver, ok? Então, exancu@usp.br. Qual é seu e-mail, Reginaldo, que eu não lembro de cabeça? rtcoelho@scdesaocarlos.usp.br. Então, rtcoelho@sc, não é de Santa Catarina, é de São Carlos, @sc, tanto faz, né? @sc.usp.br. Entra lá no Google, bota Reginaldo Coelho, manufatura aditiva, que ele vai aparecer. Obrigado a todos e até nosso próximo evento. Até logo. Esse é o Reginaldo.